Bom dia, pessoal. Boa tarde. Aqui é o professor Frederico, mais uma vez. É, Lembrando que esse material, ele é um material complementar do PET de linguagem do segundo ano, tá certo? E relembrando que linguagens contempla os conteúdos de língua portuguesa, língua inglesa e artes. E essa aula em específico refere-se à aula de artes na quarta semana, tá ok? A gente vai continuar trabalhando com a ideia de pontos de fuga, linhas de fuga, linha de horizonte, tá certo? A gente vai produzir mais uma atividade para a gente entender um pouquinho melhor como que funcionam é, vamos falar assim, essas regrinhas, né, para a produção de desses desenhos, né? Como que a gente vai produzir esse tipo de atividade, tá ok? Então, vamos lá. Então, a gente vai continuar aí com os planos de fuga, os pontos de fuga, né? Da perspectiva. Então, a gente tem que a gente também pode usar aqueles planos paralelos, tá certo? E os planos paralelos, eles vão estar de acordo, eles vão estar paralelos com a linha do horizonte. Pode ver aqui no desenho, pessoal, vocês vão ver, vai ter mais detalhe, vai estar mais detalhado, mas vocês podem ver que quando a gente fala que está em paralelo com a linha do horizonte, eles vão estar em 90 graus. Tá certo? Então, como que seria isso? Olha aqui, ó. A gente tem o ponto de fuga, as linhas de fuga e paralelo à linha do horizonte, a gente vai ter essas outras duas linhas aqui, ó. Exatamente, por exemplo, a fachada aqui do prédio que a gente vai fazer, ela tem que estar aqui, ó, paralela à linha do horizonte, tá certo? Então, o que que acontece? Tudo isso aqui, ó, o que é paralelo, as linhas de fuga, tudo isso é o que a gente vai chamar de imaginário. Quando a gente estiver fazendo desenho, o objeto, o foco que a gente tem, a gente vai manter. O que é imaginário, a gente vai tirar do desenho, tá ok? Então, vamos lá. O desenho a ilustração que a gente colocou aqui, ó, vamos ler lá. Os planos paralelos ao observador, plano de quadro, sempre permanecem paralelos à linha do horizonte. Está escrito errado aqui, viu, pessoal? É paralelos. Enquanto os planos que seguem para o horizonte respeitam a angulação das linhas de fuga. Tá ok? Então, o que acontece? É exatamente isso que eu falei, ó. O ângulo de 90 graus aqui, né? Eles vão estar paralelos. Então, a gente tem uma obra de arte aqui, ó, que ela utilizou exatamente isso. Aqui a gente está, sem as linhas imaginárias. Aqui a gente tem o ponto de fuga, né? E a linha do horizonte. Tá certo? Vamos falar aqui, ó, que esse degrau, ele está paralelo à linha do horizonte. Tá ok? Então, o ponto de fuga é esse aqui, ó. Pode ver aqui, ó, que o teto dessa capela aqui, pode ver que ela está seguindo o ponto de fuga. Essas aqui são as linhas de fuga, tá certo? Então, olha, o desenho, ele foi baseado, essa obra de arte foi baseada nesse ponto de fuga aqui, tá ok? Então, olha só, muitas vezes o ponto de fuga está escondido atrás de edifícios ou outros obstáculos, mas, de qualquer modo, ainda pode ser encontrado e representado no plano de quadro, né? Então, vocês podem ver aqui, ó, o que está pontilhado aqui? A linha do horizonte, e aí a gente tem outras linhas de fuga. E o que foi desenhado aqui? Uns prédios, tá ok? Eu vou ensinar vocês hoje, na atividade, como que a gente vai produzir. É claro, pessoal, esse meu exemplo não quer dizer que tem que ficar igualzinho o meu exemplo, não. O exemplo, ele serve só para estimular, para mostrar para vocês como que a gente vai produzir, tá certo? Fica meio caótico uma hora, fica tudo bagunçado, mas vocês vão ver que quando a gente apaga
linha de fuga, ponto de fuga, linha do horizonte, vocês vão ver que o desenho fica legal, ok? Eles servem só como uma referência para ajudar a gente a produzir o desenho, tá certo? Então, vamos lá. Aí a gente tem aqui o exemplo, né, que ele deu, tá certo? A gente vai tentar fazer alguma coisa parecida com isso daqui, que é a atividade proposta, tá bom? Lembrando, vocês vão precisar, é claro, de uma folha de papel A4, né? Lápis, borracha, uma régua, né? E também eu esqueci de falar, eu espero que vocês estejam com um material complementar em mãos. Lembrando que peçam para o responsável, quem está auxiliando vocês aí na aula, no espaço de estudo, né, a trazer esse material para vocês. Tudo bem? Então, vamos para a próxima parte da aula. A gente tem aqui, ó, atividade. Baseando-se nas técnicas explanadas dos planos paralelos, utilizando um lápis, papel A4, uma régua, aí faltou a borracha, né? Tente reproduzir uma rua com prédios ao seu redor, semelhante ao exemplo. Então, como que a gente vai começar? A gente vai começar com a linha do horizonte. Lembrando que o plano que a gente tem aí, ó, que está tudo branco, a gente pode representar como sendo a folha A4. Então, a gente começa igual a outra atividade. Linha do horizonte, tá certo? Ponto de fuga. Aí, eu vou delimitar a rua, tá certo? Essa aqui é a nossa rua, tá ok? Aí, depois, o que eu vou fazer? Eu vou delimitar ali, o negócio do paralelo, ó. Paralelo à linha do horizonte, ali digamos que vai ser a esquina da rua, tá certo? Aí depois eu vou pôr as fachadas dos prédios que eu quero colocar no meu desenho. Aqui, as fachadas. Agora, eu vou traçar as linhas de fuga, tá ok? Essas são as linhas de fuga. E depois, que nem eu fiz lá naquele outro desenho da casa, eu vou delimitar o tamanho dos prédios, tá ok? Aí, agora parece que está meio caótico, né? Mas olha o tanto que fica legal quando eu apagar tudo que é imaginário. Então, tem linha de fuga, ponto de fuga, linha do horizonte. Eu vou apagar tudo isso, tá bom? Então, ó, apaguei, tá ok? Então, vocês podem ver que eu até baixei um pouquinho ali a esquina. Mas dá para a gente ver ali, ó, que eu já até delimitei de preto a calçada, né? E os prédios. Então, aí já dá para ter uma noção da rua, da calçada e dos prédios. Aí, em cima disso, eu posso melhorar o desenho, colorir, fazer o que eu quiser. Por exemplo, se vocês tiverem acesso a lápis de cor aí, fica legal também. Então, o que eu fiz? Eu posso sombrear o teto dos prédios, né? Estão vendo, ó, que como os prédios mais ao fundo, eles estão mais próximos ao ponto de fuga, então, do nosso ponto de vista, a gente não consegue ver o teto deles. Entendeu? Então, a importância do ponto de fuga, tá certo? Aí depois, o que eu vou fazer? Sombrear a lateral dos prédios, tá ok? Aí o céu pode ficar azul, tá bom? A rua, eu vou colorir ela de um laranja. E para concluir, a lateral dos prédios. Então, tá vendo, ó? Em cima de toda a teoria que a gente tem, de plano de ponto de fuga, linha do horizonte, olha o que é capaz da gente produzir, tá certo? Não é difícil, tá bom? Eu espero que essa aula, né, ela é bem curtinha, eu espero que ela tenha sido proveitosa e eu espero que vocês consigam providenciar esse material aí, consigam providenciar para vocês esse material e tentar produzir. À medida que vocês forem fazendo o desenho, pode aproveitar todos os recursos que você tem aí na sala e dando pausa no vídeo
para vendo todas as etapas de processo. Se vocês quiserem, ó, eu posso repetir tudo, ó. Repetir tudo. Primeiro, linha do horizonte. Segundo, ponto de fuga. Terceiro, delimitei a rua. Quarto, delimitei a esquina da rua. Quinto, a fachada dos prédios. Sexto, linha de fuga. Quarto, delimitei o tamanho dos prédios. Quinto, apaguei tudo, né, que é imaginário, ponto de fuga, linha do horizonte, linhas de fuga, né, apaguei tudo e já delimitei a calçada e o restante eu só colori, tá ok? Eu espero que tenha ajudado, tá certo? E vocês produzam aí, depois a gente tira as dúvidas, tá ok? Um grande abraço para vocês. Vocês fiquem com Deus. Bons estudos e continuem persistindo, tá bom?